Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Hoje mais um dia do Seminário do Apocalipse. Vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Este que nos fala é Simão Maurício, de Santa Catarina, Brasil. Pregador, escritor e professor da escola dominical. E também temos trabalhado com seminários bíblicos de seminários profundos na Palavra de Deus. Abraço especial aos irmãos aqui do Brasil, os irmãos de Angola, Moçambique, também Portugal, os irmãos também de Massachusetts, Estados Unidos, comunidade brasileira de Massachusetts, Kansas City também ali, os irmãos de idioma português que falam português e inglês, e os irmãos de Nova York, comunidade brasileira de Nova York, comunidade cristã, os irmãos em Cristo de Nova York. Deus abençoe todos os brasileiros, que moram em Nova York. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos ler o texto básico desse seminário do Apocalipse sobre a igreja de Pérgamo. Vamos ler, amados, Apocalipse 2 e o verso 12. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amados, o verso 12. Ao anjo da igreja. Amados, não podemos determinar, nem ainda há um pequeno vestígio do Novo Testamento, sobre quem era o anjo, quem era o pastor da igreja de Pérgamo, nos dias em que a carta estava sendo enviada, visto que o Novo Testamento não cita nominalmente a igreja de Pérgamo, a não ser aquilo que está no texto do verso 12. Porém, pelas evidências internas e externas, apresentadas pelos versículos que descrevem a posição dessa igreja, nos faz pensar em um cristão que era pertencente à igreja primitiva. Foi ele, sem dúvida, um substituto de Antipas, a fiel testemunha. No verso 13, terá sido Demétrio, Terceira carta de João. Então fica essa pergunta no ar, amados. Quando o Evangelho chegou na cidade de Pérgamo, o Evangelho chegou na cidade de Pérgamo provavelmente no ano 54, quando Paulo, a partir de Éfeso, evangelizava a Ásia Menor. Atos 19:10. Na carta que Jesus envia à igreja em Pérgamo, ele adverte sobre o grande perigo que ameaçava. Bom, a cidade de Pérgamo, mencionada no texto, o nome significa alto, elevado. Situação geográfica, ela fica no pequeno continente da Ásia. E o nome atual é a porção da Turquia asiática. O nome Pérgamo está relacionado com purgo, ou é torre ou castelo. Pérgamo, amados, foi a cidadela de Troia, e por tal razão tinha este nome. Geograficamente ocupava importante posição, próximo ao extremo maríssimo do lago, Vale do Rio Caico. Segundo os intérpretes históricos, a palavra Pérgamo leva outro sentido. Isto é, ao invés de torre ou castelo, traduzem por casada. Historicamente, nos fins do primeiro século e do terceiro século, especialmente mediante o gnosticismo libertino e profeticamente na época de Constantino, houve uma espécie ali de união
entre a igreja e o Estado. Sua posse significa sendo casada, segundo diz a interpretação histórica. Outro importante ponto histórico dessa cidade, Pérgamo era uma cidade dos livros e da ignorância espiritual, situada às margens do Caico, distante 30 quilômetros do mar Egeu. Pérgamo era a mais importante metrópole da Mísia, cidade antiga e rica. Fizera-se afamada por sua biblioteca, cujo acervo chegou a ser estimado em 200.000 volumes. De tal forma ela se achava ligada aos livros, que seu nome tornou-se sinônimo desses pergaminhos. Seus operários sabiam como industrializar a pele animal como um suporte à escrita. Como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto a conhecimento do verdadeiro Deus? Sim, faltava-lhe a sabedoria, livro dos livros. Provérbios 1:7. A igreja em Pérgamo significa casado, como nós vimos. É provável que a igreja de Cristo havia sido implantada em Pérgamo quando Paulo esteve lá, como estamos confirmando. Apesar da cidade ser guardiã do trono do próprio mal, o reino de Deus prevaleceu em seus tempos. Seu trono do inimigo o cetro estava nas mãos de Cristo. Isaías 9:6. No ano 29, os líderes de Pérgamo, romanos, construíram seu primeiro templo dedicado a César na Ásia. O louvor do imperador tinha muita força nessa cidade. Se em outras cidades proclamava-se uma vez por ano a deidade de César, em Pérgamo a idolatria imperial era cotidiana. Incenso era queimado diariamente a esse imperador. Um gigante altar a Zeus, a maior deidade grega, foi construído ali em forma de trono. Muitos acreditam que este era o trono de Satanás, citado na carta. De qualquer forma, era o altar pagão mais famoso daquela época. Do verso 12 para o verso 13. A igreja habita em meio às trevas. O Senhor se dirige à igreja de Pérgamo, identificado ao lugar de sua habitação. Verso 13. Onde habita Satanás. Isso significa que a igreja estava em meio às trevas da idolatria, do paganismo, e as forças do mal se levantaram contra esta igreja para que seus membros voltassem ao passado. Nos dias atuais, o inimigo se introduz através do mundanismo. Se a igreja não vigiar, as trevas corrompem os bons costumes e a palavra de Deus. A igreja resiste pelo nome de Jesus. Retens o meu nome, verso 13, amados. O segredo da vitória da igreja está em reter o nome poderoso de Jesus. Jamais podemos abrir mão desse nome glorioso, pois através dele somos identificados no mundo, amados. Toda a força da igreja está no poder do nome de Jesus. Usemos, pois, a autoridade do nome de Jesus para vencer toda a força do mal. Mateus 10:1. A igreja não nega sua fé. Quando o Senhor disse que conhece nossas obras, Ele também refere-se também à nossa firmeza espiritual. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, verso 13 ainda. A fé era a última resistência daquela igreja de Pérgamo. Em meio às provações, a igreja pôde resistir. Judas nos exorta a batalhar pela fé, verso 13. Pois por ela os antigos alcançaram testemunho, Hebreus 11:1. A Bíblia, porém, nos adverte, segundo Timóteo 2:12. Amados, no Apocalipse fala muito a respeito de Satanás, as diversas denominações. Caluniador, Apocalipse 2:10, adversário.
antiga serpente, acusador de nossos irmãos, no presente texto, fala do trono, esse é o lugar onde Satanás exerce autoridade, como se fora rei. A palavra trono, no grego, quer dizer odierno, é usada no Novo Testamento como sentido de trono real. Tribunal judicial, Mateus 19, 28. Também alusão a tronos de elevados poderes angelicais ou aos governantes humanos. Então, meus amados irmãos, vemos aqui, então, sobre esse trono de Satanás ali. Existe outra possível interpretação, amados, sobre o trono de Satanás. A invasão da cidade de Pérgamo é atribuída ao monarca Eumênides II, 197 a 159 depois de Cristo. Foi esse primeiro rei, segundo Plínio, que criou uma biblioteca. Em um sentido técnico, Pérgamo derivava-se de um pergaminho que chegou a atingir a 200 mil volumes. E essa cidade foi liberta dos invasores bárbaros. Para comemorar, ergueu em honra a Zeus um altar monumental com 34 a 37 metros, cujas fundações em ruínas ainda podem ser vistas hoje. Esse altar pode ser visto ser o trono de Satanás no presente texto. Amados, nós temos uma expressão no verso 13 ainda nos dias de Antipas. Bom, quem é esse Antipas? Antipas, um homem de origem da Idumeia, este servo de Deus, uma vez convertido ao cristianismo em Jerusalém, sentindo a chamada de Deus, em razão disso, de ser conhecido pessoalmente pelo apóstolo Paulo, foi servir como bispo na cidade de Pérgamo. Existiam naquela igreja, amados, segundo o texto divino, duas falsas doutrinas: a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Antipas, como sendo uma testemunha, ousou desafiar sozinho e será seu testemunho com o próprio sangue daquele sistema nocivo. Um cristão primitivo chamado Simeão Metrafastes diz sobre ele: Antipas, bispo de Pérgamo, foi colocado dentro de um boi feito de bronze e em seguida foi aquecido ao rubro. Seu corpo foi literalmente cozido na chamada abrasadora. Então, Antipas foi um servo que testemunhou do Senhor, porque ele desafiou as falsas doutrinas. Vamos falar agora, amados, sobre o verso 14 e o verso 15, a sutileza das heresias na igreja. Então, o verso 14 fala sobre a doutrina de Balaão. Bom, que doutrina seria essa de Balaão? Na carta de Judas, verso 11, a referência a 3 homens caídos na Bíblia: Caim, Balaão e Coré. Gênesis capítulo 4. Números capítulos 16, 22 e 23. Nos dias de neotestamentário, seus nomes são tomados como figuras expressivas de falsos ensinadores. Olha só, que segundo diz que entraria, amados irmãos, entre a igreja cristã, segundo Pedro 2,15. No texto é-nos apresentados a doutrina de Balaão. Qual é a característica da doutrina de Balaão? Primeiro, olho mau, malícia. Espírito orgulhoso, egoísmo. Terceiro, alma sensual, imoralidade. Em Apocalipse 2,14 encontramos a expressão doutrina de Balaão. Por conseguinte, existe o caminho de Balaão, segundo Pedro 2,15, o erro de Balaão, segundo Pedro 2,15 também, o prêmio de Balaão, Judas 11. A doutrina de Balaão, que também se transformou no seu erro, e era aqui raciocinando segundo a moralidade natural, vendo Israel em erro, ele supôs que Deus justo teria que amaldiçoá-lo. Ora, era o cego para com a moralidade da cruz de Cristo.
mediante o qual Deus mantém reforça sua autoridade, de tal modo que vem ser justo e o justificador do pecador que olha para Cristo. No tocante ao caminho de Balaão, foi o típico e profeta de aluguel ansioso apenas por mercadejar com o dom de Deus. Esse é o caminho de Balaão, amados. No tocante à doutrina, a doutrina de Balaão era o qual não podia ser maldito. Tentando nos amados irmãos, as características, vamos ver depois as características dos seguidores de Balaão. Amados, o Senhor Jesus viu que tinha pessoas que estavam seguindo Balaão, essa doutrina falsa. Crentes que seguem a doutrina de Balaão, no verso 14, que estamos focalizando, significa a mistura espiritual com o mundo. Assim, a igreja perde sua pureza e santidade. 1 Tessalonicenses 4:3. Balaão levantou-se para aconselhar Balaque, rei dos Moabitas, lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que se prostituísse espiritualmente com outros deuses. Números 23. Isso fez Israel para sofrer o dano do seu erro, da idolatria. A mesma situação acontece hoje, quando a igreja se mistura com o mundo. Ela para e não anda e não cresce. Balaão era um profeta gentil do Antigo Testamento, chamado ser porta-voz de Deus. Sempre falou pelo inimigo. Durante a peregrinação de Israel pelo deserto, Balaque, rei de Moabe, ouviu dizer que o povo estava avançando. E ele sabia que não havia maneira de se defender do israelita. Desesperado, pediu ajuda de Balaão. Tenho para ti uma missão. Quero que amaldiçoasse este povo. E por isso recompensarei-te. Olha só. Bom, a doutrina de Balaão é um compromisso com o mundo. Olha só. É a mistura das coisas santas com a profana. É ter uma pé na igreja e outro pé no mundo. Por que não dizer algumas coisas poderiam se secularizar-se, tornando-se profanas? Com o semelhante ensino, esse grupo de Pérgamo ameaçava destruir a igreja. Afinal, quebra-se um elo de toda a corrente e inutilizado. Se apenas uma célula torna-se cancerosa, todo o corpo logo sofre, amados. Característica dos seguidores da doutrina de Balaão. Primeiro, todo aquele que muitos tornam virtuosos. O pecado não vem por intermédio, e todo aquele que muitos leva a pecar não lhes dá oportunidade de arrependimento. Então tem que arrepender-se. Todo aquele que tem esse tipo de coisa é um dos discípulos de Balaão, o que chamamos de ímpio. Se alguém tem um olho bom, alma humilde, espírito manso, então esse é o discípulo de Abraão, nosso pai. Mas se alguém tem olho mau, uma alma jactiosa, um espírito altivo, é dos discípulos de Balaão, seu pai. Todo aquele que tem três coisas é um discípulo de Abraão, Deus de Balaão. Os discípulos de Balaão herdarão o que ele herdou, a morte, o preço de seu salário. Romanos 6:23. Os discípulos de Abraão herdarão o que ele herdou, o preço do sangue de Cristo, a vida eterna. Amados, vamos ver agora a doutrina dos Nicolaítas, verso 15. A igreja de Pérgamo deu margem à entrada do erro entre seus membros, de maneira que havia outra falsa doutrina nesta igreja, que o Senhor, amados, aborrecia. Era uma divisão na igreja causada por Nicolau, um diácono da igreja de Jerusalém, Atos 6:1, que visava implantar dentro da igreja a lei
de sucessão apostólica. Esse mal havia também entrado na igreja de Corinto. É importante e necessário vigilância por parte da igreja para não aceitar ensinos fora da palavra de Deus. A tradição conta que este diácono Nicolau foi um dos primeiros líderes da igreja, mas ele se apostatou e começou a ensinar que o crente poderia viver como quisesse. Seu objetivo era achar um meio termo entre a vida cristã e os costumes da sociedade grego-romana. Na realidade, os nicolaítas combinavam as ideias cristãs com a imoralidade e a idolatria. Resultado, era uma heresia devastadora que ameaçava a igreja. Eles pertenciam à graça de Deus. Com seu antinominalismo, ensinavam que nenhuma lei moral de Jesus estava vinculada ao cristão atual. Reafirmando a idolatria de Balaão, encorajava os crentes a envolverem com todo tipo de perversão. Então, temos essa falsa doutrina dos nicolaítas. Amados, os nicolaítas, eles faziam abertamente o comércio dos santos, publicavam, apregoavam a repaganização da igreja, afirmando ser possível servir a Deus os ídolos. Eles utilizavam de um linguajar bem elaborado, levaram muitos fiéis a se desviarem pelo caminho, dessa idolatria que entrou na igreja de Pérgamo, a doutrina da idolatria dentro da igreja. Então, o que aconteceu, amados? Aconteceu ali na igreja de Pérgamo uma contaminação no ministério da igreja. A situação era clamorosa, o próprio ministério da igreja estava afetado da liderança. Jesus escreveu ao anjo pastor da igreja: tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, nicolaítas. Jesus censurou o pastor por sua tolerância diante do procedimento perigoso de alguns membros da igreja. O anjo, o líder da igreja, fora colocado à frente do rebanho, não só para presidir, mas também para admoesticar, ensinar. 1 Tessalonicenses 5,12. Ele deve ser zeloso pelo cumprimento da sã doutrina e aplicar a disciplina, caso os faltosos não tomassem uma atitude de acordo com a palavra de Deus. Mateus 18:18. Então havia uma tolerância da liderança na igreja de Pérgamo. A tolerância do ministério para com os faltosos, falsos ensinadores, impenitentes, abriu uma grande brecha. A igreja estava perdendo sua força espiritual, Oséias 7:9, ocasionando um prejuízo incalculável. O mal estava se espalhando. Por um pouco de fermento faz levedar toda a massa, 1 Coríntios 5:8. A igreja corria risco de não poder mais cumprir sua missão no mundo, pela entrada de falsas doutrinas e da idolatria de imagens. Amados, a igreja é conclamada ao arrependimento, é o caminho da vitória. Arrependimento, verso 16. Arrependimento significa uma nova tomada de posição, ou seja, uma mudança de mente diante dos erros cometidos. Pedir perdão é afirmar a decisão de não cometê-lo novamente. A igreja de Pérgamo devia agora tomar uma atitude definitiva contra as doutrinas falsas que se alastravam entre os membros. O Espírito Santo usa essa doutrina como prumo, Amós 5:7-8. Ele descobre o que está torto, confirma o que está correto. Ele diz: este é o caminho, andai nele. Isaías 30, verso 21. A doutrina aplicada com a unção de Deus faz os crentes trilharem o caminho certo, pois a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17, amados. Então os cristãos da igreja de Pérgamo,
eles haviam fraquejado. Então eles deveriam ser ajudados. O Senhor teve misericórdia deles ainda, enviando esse alerta. É sobre importância prestar ajuda aos que cambaleiam na fé. A nova tomada de posição da igreja inclui também decisão, de ajudar os que tropeçam na doutrina. Em primeiro lugar, devemos com mansidão e aptidão no ensino ajudar-los para os que voltem para o caminho direito, segundo Timóteo 2:21. Porém, os que não querem deixar o seu erro estão, conforme o ensino de Jesus, passíveis de disciplina. Mateus 18:20, 18:15. A disciplina é um meio para ajudar os faltosos, segundo Coríntios 1:6. Impondo-se a tomar conta do pecado na igreja, Atos 5:11. Assegurando a presença de Deus. A atitude da igreja determina a atitude que Jesus para com ela. A Bíblia diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Segundo Crônicas 15:2. Então, amados, arrepende, pois quando não, em breve virei a ti, com eles batalhei. Jesus quer ficar com a igreja. Então, chamado arrependimento e a misericórdia. Essa espada que fala o verso 16, com ele, fala sobre a espada da boca dele, o verso 16 ainda, significa que a espada é a palavra de Deus, é espelho de poder revelador. A palavra de Deus é geradora, poder gerador, semente. A palavra é água, poder purificador. A palavra de Deus é lâmpada, pode ser iluminadora. A palavra de Deus é martelo, poder esmiuçador. A palavra de Deus, ouro, vestimentas e poder enriquecedor. A palavra de Deus, ele é alimento, pão, mel, leite, etc. Poder de alimentar e nutrir a vida espiritual. A espada, poder para a batalha, cortar, dividir espiritualmente. Hebreus 4:14. Então você está entendendo por que Antipas ele levantou-se contra essa situação grave. Ao reagir, o destemido Antipas foi morto pelo grupo que sustentava o trono de Satanás naquele lugar. Então, houve um que levantou-se contra. E depois veio outro, depois de Antipas, mas ignorava o que estava acontecendo naquele lugar. Então, tornou-se a corrupção lá dentro, naquele local. Antipas, o pastor da igreja em Pérgamo, manteve uma postura implacável como servo de Deus, mesmo vivendo em uma cidade de idolatria e maligna. Antipas não foi morto pelas autoridades romanas, ele foi morto pelos que diziam ser irmãos. Por conseguinte, caberia ao atual anjo de Pérgamo continuar a luta de Antipas. Mas não aconteceu isso, amém, amados? Então, Antipas foi um autêntico servo de Deus, que combateu os falsos apóstolos que introduziram as obras satânicas lá dentro da igreja. Vamos ver agora promessas à igreja de Pérgamo. Amados, o Senhor destaca uma recompensa ao vencedor, Apocalipse 2:17. O vencedor será aquele que permanecer fiel a Cristo até o fim. No caso de Pérgamo, foi aquele que repeliu as mensagens sem moral dos nicolaítas, mantendo a pureza da fé cristã de prática. Ele tem um maná especial, verso 17. A promessa do Senhor vencedor começa pelo maná. O maná foi dado aos israelitas após serem libertos do Egito. Da mesma maneira, o Senhor concederá o maná celestial ao crente liberto das heresias e que participa da vida que há em Cristo através da verdadeira palavra de Deus.
Verso 17, parte B, ele tem um nome especial. Diante de tantas promessas, amados, o Senhor fala de algo especial ao quem vencer. Olha só, glória a Deus, tem um nome especial. Certamente o Senhor está aludindo ao tipo de premiação pública, onde os vencedores receberão uma pedra branca com seu nome gravado como símbolo da vitória obtida. A pedra branca, pois simboliza a obtenção da vitória, a vida eterna, o prêmio pela corrida espiritual. 1 Coríntios 9, verso 24 e o verso 25. Amados irmãos, é interessante notar que nos tribunais da Grécia Antiga, habitualmente o juiz declarava a sentença do réu por meio de um sinal. Quando esse era inocente, digno de ser absolvido, o juiz estendia uma pedra branca. Quando, porém, o réu era culpado, estendia-lhe uma pedra preta. Jesus prometeu aos vencedores uma pedra branca. É um veredito, melhor dizendo, que os vencedores são considerados justificados em condições de entrar no céu. É Deus quem o justifica o crente. Romanos 8, 33. Verso 17, vemos outra promessa, um novo nome. No presente texto, a promessa de um nome é reafirmada no capítulo 3, 12 desse livro. Esse nome que a igreja receberá da parte de Cristo é sem dúvida um nome social. Isso se dará logo após a celebração das bodas do Cordeiro. Esse nome conferirá à noiva a condição de noiva do Cordeiro. Isaías 56, 5, Apocalipse 2, 17. Não se deve ser meu regozijo está nela, nem Beloá. Isaías 62, 4. Esse é o de Sião. Essa pedra terá seu valor aumentado com a inscrição misteriosa. Só uma coisa é certa: esse novo nome é uma grande bênção de Deus. Glória a Deus. Gênesis 12, 2 e 17, 5. Percebemos também, amados, sobre outra coisa. Ele tem um segredo especial. A promessa do Senhor é algo muito especial, que só será conhecido pelo vencedor. Um nome o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Apocalipse 2,17 ainda. É a glória secreta da vida cristã, onde cada crente vitorioso haverá de entrar em segredo eterno com Deus. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 3,8. Quando servimos ao Senhor com temor,